Olá, pessoal! Dando continuidade, né, ao esclarecimento de dúvidas e encerrando o nosso conteúdo de potenciação, eu trago aqui esclarecimento de algumas dúvidas que eu selecionei, tá? Porque dentre elas só tem uma questão que foi solicitada por um aluno. Então, vamos iniciar. Aqui no primeiro exemplo, eu coloquei que é para aplicar as propriedades e reduzir a uma só potência. Como eu vou fazer isso, tá? Se vocês observar que eu tenho multiplicação de bases diferentes. E quando eu tenho multiplicação de bases diferentes, o expoente de fora eu multiplico por cada uma dessas bases, tá? Então, qual é o erro comum de se acontecer nesta expressão aqui, por exemplo? O pessoal esquece que este 3 que existe aqui dentro também está elevado a uma potência. Ou não aparece, mas ele está elevado a uma potência. E essa potência é 1. E para este erro não acontecer, eu sugiro que vocês escrevam estes números separados, ó, o 3, tudo que tiver aqui, ó, de vermelhinho, né? Eu vou deixar escrito. Agora, esta potência aqui, ó, que tá por fora deste parênteses todo, eu vou botar em azul, tá? Então, é este número elevado a menos 2, é este número elevado a menos 2 e é este número elevado a menos 2. E agora, o que eu faço quando eu tenho potência de potência? Eu multiplico. Logo, se eu me lembrar que aqui tem um 1, e eu vou me lembrar se eu escrever assim, eu pego e eu coloco ele ali para não esquecer, enfim. E agora eu vou fazer a regra de sinais, inclusive junto com a multiplicação. Então, eu vou ter 3 mais com menos, menos 2. Aqui vai ficar A mais com menos, menos 2 vezes 2, 4. Escrevi o B, porque eu estou repetindo a base, tá? Menos com menos, mais 2 vezes 3, 6. Essa resposta, hoje, não iria servir. Por quê? Porque eu já aprendi que toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu tenho que inverter a minha base para conseguir resolver esta questão. Então, se aqui é negativo, eu vou inverter a minha base e o meu expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Eu vou inverter a minha base e o meu expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Como aqui é letra, eu posso levar direto com a letra este expoente, tá? É negativo? Não, vai ficar no meu numerador. Então, 1 elevado ao quadrado, 1. 3 elevado ao quadrado, 9. 1 elevado à quarta, 1. A elevado à quarta, A na quarta, porque eu vou fazer A vezes A vezes A vezes A, conserva a base, somos expoentes, vezes B na 6, que aqui embaixo eu tenho 1 que não aparece. Agora, eu tenho multiplicação. O que eu vou fazer com a multiplicação? Vou multiplicar 1 vezes 1, 1 vezes B na 6, B na 6. 9 vezes A na 4, 9A na 4, vezes 1, 9A na 4. Esta é a minha resposta. Outro exemplo. Dentro do mesmo raciocínio eu fiz. Agora eu vou fazer direto, tá? Esta é uma forma que eu sugiro para o pessoal que tem dificuldade. E essa daqui que eu vou fazer agora, a gente vai fazer direto, porque agora eu já entendi. Então, aqui eu sei que tem 1. Então, eu vou fazer este vezes este vezes este e este vezes este. Então, eu tenho, conserva a base, 1 vezes menos 1, menos 1. X, 3 vezes menos 1, menos 3, porque eu faço, inclusive, regra de sinais. Mais com menos, menos 3 vezes 1, 3. Y, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Agora, aqui, eu tenho expoente negativo, ó. E quando eu tenho expoente negativo, eu inverto a minha base. Esse x aqui, ó, eu posso levar direto, porque o 1 a qualquer expoente vai dar 1. Então, eu já posso levar direto.
É negativo? Não, fica no meu numerador. O que eu tenho aqui embaixo que não aparece? 1. Então, aqui eu faço a multiplicação em linha. Multiplicando 1 vezes 1 vezes y. 5 vezes x ao cubo vezes 1, 5x ao cubo. Esta é a resposta. Estão percebendo que ela fica bem mais compacta quando eu faço direto? Eu resolvi mostrar das duas maneiras, pensando no pessoal que tem mais dificuldade. Outro exemplo. Simplificar e escrever na forma de uma só potência. Aqui eu tenho uma expressão aonde que eu tenho que usar a transformação e a simplificação também. Então, eu vou olhar este número aqui, ó. 1664 e 1024. Ambos são múltiplos de um mesmo número primo. Quem é esse número primo? Ah, é 2. Então, peguem o número maior e façam a decomposição em fatores primos. Aqui eu sei que vai dar 512, 256 e assim por diante. Eu não vou fazer toda ela, tá? Então, tudo que tiver que ficar aqui que eu não posso mexer, eu vou deixar de vermelho, tá? Tudo que estiver de vermelho, eu tenho que deixar intacto, eu não posso mexer, tá? Inclusive os expoentes. Coloquei as bases, agora eu vou colocar os expoentes. 16 é 2 em que potência? Daí, quando eu fizer a decomposição aqui, eu vou saber que 16 é igual a 2 na quarta. Porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 64 é quanto? É 6, porque aqui na decomposição eu vi. E 1024 é 10, porque eu vi na decomposição. E agora eu tenho potência de potência. Eu volto lá para o início do conteúdo. Eu multiplico. Que 2 elevado a 8 vezes 2, 6 vezes 3, 18, sobre 2 na 20. Isso daqui é igual a 2 na 26, porque quando eu tenho multiplicação de bases iguais, eu somo. E esse 20 que tá aqui embaixo, ó, o sinal dele é positivo. Quando ele sobe, ele passa a ser negativo, porque é o que a gente fez aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Ele não era negativo no meu numerador, como ele passou para o meu denominador? Positivo. Era negativo no numerador, passou positivo. É a mesma coisa aqui. Se ele está positivo no meu denominador, ele sobe negativo. Ai, mas eu não consigo pensar dessa forma. Então, pensa aqui, ó, que este sinal aqui significa divisão. E divisão é menos, certo? Então, se aqui é mais e a divisão é menos, menos com mais, menos. E aqui, fazendo a subtração, eu vou chegar à conclusão de 2 na sexta. Porque se eu tenho R$26 e eu gasto 20, eu fico com 6. Outro exemplo. Aqui eu tenho com base 10, né? Todos sabem que é base 10. Então, tudo que está escrito em vermelho são as coisas que eu não posso mexer. Ou seja, eu vou igualar tudo à mesma base e eu vou deixar os expoentes que já tem na minha expressão. E agora eu vou trabalhar. Aqui eu não preciso mexer, 10 na menos 3, 10 na menos 3. Aqui agora, eu tenho um número com vírgula. E toda vez que eu tenho um número com vírgula, o meu expoente é negativo. Qual vai ser o valor deste expoente? Eu vou contar os zeros. Eu tenho aqui 4 zeros. Número com vírgula, expoente negativo. Quantos zeros eu tenho? 2. É com vírgula este número? Não. Então, ele vai ficar positivo. Quantos zeros eu tenho? 2. E agora, eu pego e aplico a propriedade da potência, que é expoente de expoente, lá do início do conteúdo. Aqui eu vou ter 10 na menos 3, vezes 10. Regra de sinais, menos 4 vezes 5, 20. Regra de sinais, menos com mais, menos, 2 vezes 6, 12. Sobre 10, 2 vezes 4, 8. Multiplicação de bases iguais, somo. Então, eu vou ter aqui que 10 na menos 3,
mais com menos, menos 20, mais com menos, menos 12. Tá aqui embaixo, ó, somando como ele subiria, 8, negativo. Então, eu tenho que 10, daí eu vou somar tudo aqui, ó. Eu devo 3 para o João, 20 para o meu pai, 12 para minha mãe e 8 para o meu irmão. Eu devo 43. Esta é a minha resposta. Mas eu não consigo pensar assim, então tu faz assim, ó, vivente. Pega e passa este número que tá aqui embaixo, ó. Né? Esse risco significa divisão. Então, tu pega e transforma em divisão. Divisão significa o quê? Subtração. Não é o que eu tenho escrito aqui embaixo? Então, esta é a solução ou resultado desta minha expressão, tá? Vamos para outro exemplo agora. Determinar os valores das expressões. Aqui, se vocês observar, tudo é negativo. Toda vez que eu tiver mais ou menos dentro desta minha expressão, dentro de parênteses, e todo aquele valor for elevado a um expoente negativo, primeiro eu resolvo o que eu tenho dentro do parênteses. Vocês estão percebendo que eu dei 2 exemplos praticamente iguais. No entanto, aqui eu tenho um somatório, ó, tá vendo? E aqui eu tenho uma multiplicação. Hoje, dentro do conteúdo, do desenvolvimento do conteúdo, a multiplicação ela é mais fácil de resolver do que a adição e subtração, porque eu tenho que ter um cuidado maior quando eu tenho adição e subtração. Então, se fosse a multiplicação, eu poderia fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Na multiplicação. Agora, quando eu tenho um somatório, eu tenho que tomar um cuidado maior. Então, vamos fazer primeiro da multiplicação. A multiplicação, vocês não poderiam fazer isso daqui? Eu não ia multiplicar aqui? Sim, eu faria assim, ó. 6. Menos com menos, mais. 1 vezes 2, 2. Vezes, repete a base. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Eu aprendi agora, né, no transcorrer do conteúdo, que quando eu tenho expoente negativo, eu inverto a minha base. Tá negativo? Não. Então, eu vou deixar ele exatamente do jeito que ele tá. É negativo? Sim. Então, eu vou inverter a minha base. E o meu expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Quanto que é 6 ao quadrado? 36. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. 3 ao quadrado? 9. Aqui eu não tenho uma multiplicação de frações. Aqui eu não tenho 1 que não aparece. Multiplica em linha. 36 vezes 1, 36. 1 vezes 9, 9. Terminou a minha conta aqui? Não. Eu aprendi lá no 5º ano que eu tenho que simplificar as minhas frações. Ambas são divisíveis por 9. Então, 36 por 9, 4. 9 por 9, 1. A minha resposta é 4. Tá vendo como ela é simples? Quando é multiplicação. Quando é soma ou subtração, eu tenho que tomar um cuidado maior. Aqui, primeiro, eu vou resolver o que eu tenho dentro do parênteses. Então, vamos lá. Ó. Expoente negativo, inverte a base. Mais expoente negativo, inverte a base. Tá vendo? Então, eu vou ter aqui 1 na quarta, mais, quanto que é 2 elevado ao cubo? 8. E agora, o que eu preciso fazer aqui? MMC, porque meus denominadores são diferentes. O MMC entre 4 e 8 é 8. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 8 por 8, 1 vezes 1, 1. Somando, eu vou ter isso daqui. Agora, eu vou me preocupar com esse expoente de fora. Basta eu inverter a minha base. Por quê? Toda vez que o meu expoente é negativo, eu inverto a base. Esta é a minha resposta. Bom, pessoal, por enquanto, seria isso, tá? Espero ter contribuído para vocês. Quem não se inscreveu, se inscreva. E até o próximo vídeo, pois no próximo vídeo eu irei fazer 3 questões esclarecendo dúvidas dos exercícios anteriores. Então, até mais!